Shalom, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje é a pessoa mais mal interpretada de toda a Bíblia. Ele mesmo, Rav Shaul, também conhecido como Apóstolo Paulo. Aquele que fala uma coisa, mas infelizmente as pessoas entendem outra. Aquele que tomou a fama de falar contra a Torá, abandonar a Torá, ensinar as pessoas também a abandonarem. Tudo isso é uma grande inverdade, tá? O propósito desse canal é ensinar para você que frequenta a igreja o conceito judaico, a essência judaica de tudo aquilo que é ensinado no chamado Novo Testamento, tá? O Novo Testamento foi escrito por autores judeus, com exceção de Lucas, que estavam totalmente inseridos numa realidade judaica, num pensamento judaico, e é impossível entender o que eles falam dissociando-se desse pensamento judaico. Se você se interessa, por favor, se inscreve nesse canal. Eu procuro colocar vídeos aqui entre uma e duas vezes por semana, tentando abordar tópicos como esse de hoje, falando sobre Rav Shaul, tá? Então, eu vou começar. Nós vamos tratar hoje de três partes, três versos, vai. Um em Gálatas, em Colossenses e também em Romanos, falando dos dias que as pessoas observam, né? Shabat, começo de mês, festas, meses, dias, estações. Será que Paulo está falando contra a Torá? Ou será que ele está defendendo as pessoas que cumprem esses dias conforme está escrito na Torá? Eu espero que ao final desse vídeo eu consiga te provar que é a segunda opção. Então deixa eu começar com a apresentação dos slides rapidinho aqui. Vamos lá, beleza. Então a gente vai começar em Gálatas 4:8, tá? Eu tô colocando algumas frases em vermelhas, tentem guardar isso na cabeça de vocês, porque isso vai explicar claramente o que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, está querendo dizer, tá? Gálatas 4:8. Mas naquele tempo, quando vocês não conheciam a Deus, tá? Ele está falando de um tempo em que as pessoas ainda não conheciam a Deus. Serviam aqueles que por natureza não são deuses. Mas agora conheceram a Deus, ou melhor, passaram a ser conhecidos por Deus. Como podem então voltar a esses princípios fracos e inúteis? A gente está muito claro aqui. As pessoas observavam coisas erradas no passado antes de conhecerem a Deus e agora estão voltando a observar. Que princípios são esses? Querem ser escravizados a eles outra vez? Vocês observam dias, meses, estações e anos. Temo por vocês que talvez eu tenha trabalhado em vão por vocês. Então, olha só. As pessoas, quando não tinham Deus, quando não conheciam Deus, observavam dias, meses, estações e anos. Agora que conhecem Deus, estão voltando a observar esses períodos. Então, como é que é possível dizer que ele está se referindo à Torá? Se as pessoas observavam isso enquanto estavam no paganismo. Bom, na Torá existem dias a serem observados. Existe o Shabat, existe o começo do mês, que é o Rosh Chodesh, existe o Yom Kippur. Existem festas a serem observadas, Pesach, Shavuot, Páscoa, Pentecostes, Dia das Trombetas, o Yom Kippur, Festa das Cabanas. E existem anos a serem observados. Existe o ano do Shemitah, que é o sétimo ano, existe o ano do Jubileu. Não existem na Torá estações, tá? E nem meses. Não. Isso existe no judaísmo moderno, tá? Alguns meses e algumas estações, mas na Torá não existe. Então, a que Paulo está se referindo? Ele está se referindo a cultos pagãos que eram praticados antes da pessoa conhecer a Deus. Opinião do paganismo sobre o calendário. Olha só, eu vou trazer aqui algumas citações, tá? De como funcionava a cabeça do pagão em relação a dias. Vários dias eram considerados de azar. Virgílio, o historiador, falava isso. Os dias ímpares eram mais poderosos. Pliny the Elder, tá? Tem o Pliny the Younger e o Pliny the Elder. É um historiador. Na Antioquia, estou trazendo aqui agora uma citação de um arqueólogo. Na Antioquia da Psídia, tá? O calendário repleto do culto ao governante forçava os cidadãos da Antioquia a observar os dias, meses, estações e anos. Exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tá? O historiador, o arqueólogo Stephen Mitchell, está repetindo exatamente o que Paulo está falando.
que ele estabelecia para reconhecimento e celebração especiais. A Antioquia, gente, era uma cidade que aparece no livro de Atos, numa região chamada Pisídia, que por sua vez pertencia a uma região maior chamada de Anatólia, ou Ásia Menor, tá? Isto é na atual Turquia. Então, está muito claro que o paganismo praticado por essas pessoas antes de conhecerem a Deus levava muito em conta calendário e astrologia, tá? Tá claríssimo aqui que o apóstolo Paulo não está falando da observância da Torá, mas da observância de um calendário pagão, paganismo ligado a dias do calendário, ok? Tá muito claro aqui nesse texto que nós lemos. Vamos agora para Colossenses 2:16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue por causa de comida ou bebida. Só uma pausa aqui. A Torá não fala de bebida, a Torá só fala de comida. Ou por causa de alguma festividade, ou lua nova, ou do Shabat. Essas coisas são prenúncios de coisas futuras. Vamos ver o que ele quer dizer com prenúncio no próximo slide. Mas a realidade é o Messias, que ninguém os desequilibre, desqualifique, perdão, insistindo em falsa humildade e culto a anjos. Não existe isso na Torá. Entrando em detalhes sobre o que viu, ensoberbecendo-se sem causa em sua mente carnal. Nada a ver com Torá. Ele não está preso à cabeça, pois é dele que todo o corpo, nutrido e pelas juntas e tendões, cresce com crescimento piedoso. A pessoa que faz isso não está em Yeshua. Se vocês morreram com o Messias para os princípios básicos do mundo, por que, como se vivessem no mundo, vocês se sujeitam às suas regras? Que regras são essas? Regras do mundo ou regras da Torá? Todas essas coisas levam à decomposição pelo uso, baseadas como são em mandamentos e ensinamentos criados por homens. A Torá não é criada por homens, a Torá é criada por Deus. Paulo está claramente falando, tá? Que quem está julgando as pessoas são aqueles que ainda estão no paganismo. Aqueles que estão no paganismo estão julgando as pessoas que estão observando a Torá. Por quê? Ele diz claramente que aqueles que julgam estão presos na regra do mundo, presos em mandamentos ensinados por homens. É impossível que esses que estão presos no mundo sigam a Torá e que a Torá seja mandamentos criados por homens. Então, esses versos que nós lemos mostram claramente que ele não está indo contra a Torá. Pelo contrário, ele não está permitindo que as pessoas que seguem a Torá permitam serem julgadas por aqueles que ainda estão no paganismo, por aqueles que ainda estão expostos à cultura do mundo, tá? Então, quem está julgando quem? Quem está errado? Princípios básicos. Eu vou trazer versos aqui, gente, que dizem o que são esses princípios básicos do mundo. Ah, princípios básicos do mundo e voltar a esses princípios fracos e inúteis são duas frases que o apóstolo Paulo usa. Olha o que diz Jeremias 10:2. Assim diz o Senhor: não aprendam os costumes das nações, nem fiquem aterrorizados pelos sinais dos céus, embora as nações fiquem aterrorizadas por eles. Isaías 47, 13 e 14. Vocês estão cansados de seus muitos conselheiros. Deixem que eles venham agora e salvem vocês. Seus astrólogos, que observam as estrelas, que mensalmente predizem seu destino. Lembra que ele fala que as pessoas observam o quê? Meses. Seus astrólogos que observam as estrelas, que mensalmente predizem seu destino. Certamente eles são como restolho, o fogo os queimará. Segunda Reis 17:16. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Depois, mais para frente, curvaram-se diante de todo o exército dos céus, constelações, que formam o quê? Os meses. Segunda Crônicas 33:3. E ele, então ele está falando do rei Manassés, tá? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo as abominações das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas, e ele adorou e serviu a todo o exército do céu, tá? Isso aqui é pura astrologia, previsões, superstições, ok? Não tem nada a ver com Torá isso. É exatamente o oposto da Torá. Vamos entender um pouquinho agora o que ele fala de prenúncio ou sombra das coisas futuras, mas na realidade é o Messias. Festas bíblicas, início de mês, Rosh Chodesh, tá?
que é traduzido como lua nova, mas não aparece a palavra lua no texto em hebraico, e Shabat apontam para Yeshua. Vamos entender por quê. Páscoa, Pesach, no dia 15, nas primeiras horas, né, do dia 15 do mês de Nissan, significa o quê? Libertação do Egito, o sacrifício de Yeshua. Tá? Os judeus, Israel foi liberto do Egito no dia 15 do mês de Nissan. O sacrifício de Yeshua aconteceu também nesse dia, 15 do mês de Nissan. Festa dos pães ázimos, imediatamente começando no dia 15 também do mês de Nissan. Hag HaMatzot é o que? Remoção dos pecados. O fermento aqui significa pecado, neste caso, tá? Não é o único significado do fermento. O fermento aqui significa o pecado. Esses 7 dias representam a remoção dos pecados. 1 Coríntios 5,8, o apóstolo Paulo falando, portanto, celebramos a festa, não com o pão velho, fermentado com malícia e perversidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo instruindo a comunidade em Corinto a celebrar o Pêssar com o coração correto. Dia das primícias, que é o dia 16 de Nissan, tá? O Yom HaBikurim, significa o quê? Ressurreição. Quando as primícias são ofertadas no templo, ressurreição. Pentecostes, 49 dias depois, 7 semanas, em hebraico Shavuot, significa o quê? A entrega da Torá e a lei escrita nos corações pelo Espírito Santo, tá? A entrega da Torá para Israel lá perante o Monte Sinai aconteceu em Pentecostes e Atos 2, a Torá escrita no coração dos discípulos aconteceu também em Pentecostes. Festa das trombetas, Yom Teruah, dia 1º de Tishrei, chamada para o arrependimento. O rei está voltando. Não é uma festa de celebração. A trombeta significa uma chamada para o arrependimento, para a conscientização. 10 dias depois, Yom Kippur, é o Yom HaKippurim, tá? Dos perdões em geral, é o 10 de Tishrei, o quê? Perdão e julgamento. Atos 27:9 também menciona isso. E depois, por fim, vem a festa das cabanas, Hag HaSukkot. Em algumas traduções tem tabernáculos, tá? Mas não tem relação nenhuma com o tabernáculo do deserto, tá? São cabanas. De 15 a 21 de Tishrei. Vida, isso significa o quê? É uma festa, é uma celebração que significa vida com o Messias no reino messiânico, no milênio messiânico. E o oitavo dia, que é o Shmini Atzeret, tá? Significa o quê? Vida eterna. O oitavo é aquilo que vem depois da completude, que significa vida eterna. Essa é a forma como cada uma das festas bíblicas, cada uma delas aponta para o Messias. Então, agora vamos entender o Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, que é traduzido como lua nova. Olha só o que diz um rabino do Chabad, que é uma instituição ultra-ortodoxa. O ciclo crescente e minguante da lua é um poderoso símbolo de renovação, lembrando-nos que cada diminuição cria a possibilidade de renascimento. Rosh Chodesh significa cabeça do mês, primeiro dia do mês, nos oferece a oportunidade de recomeçar, não apenas uma vez por ano, mas uma vez por mês, diz o rabino Menachem Posner, do Chabad. Esta data é chamada de lua nova porque a lua parece bem pequena. Os meses do calendário judaico seguem o ciclo da lua, não do sol. Não tem nada a ver com adoração à lua, tá? Colocar a lua numa posição de destaque. O calendário judaico mensal segue o ciclo da lua, não do sol. O Shabat, tá? Por fim, o Shabat é o sétimo dia. O que significa o sétimo dia? O reino messiânico. Descanso eterno com Yeshua. Em Yeshua descansamos porque ele já tomou sobre si nossos pecados. Da mesma forma que descansamos do trabalho no Shabat, porém Deus continua nos mantendo. A gente descansa do trabalho aqui na terra no Shabat, descansamos em Yeshua na vida eterna, pois ele tomou sobre si os nossos pecados. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Yeshua e o Shabat. Eu abordo isso mais a fundo lá. Então, respondendo, quem está julgando quem? Aqueles ainda seguindo decretos humanos estão julgando quem cumpre as datas previstas na Torá. Está muito claro, né? Como o apóstolo Paulo é mal interpretado, mas analisando o texto a fundo, a gente vê que é exatamente o oposto do que as pessoas geralmente pensam.
que significa também a Yeshua, a Torá apontar para Yeshua? No reino messiânico, Yeshua vai trazer a perfeita explicação e o perfeito exemplo do que essas coisas são. Isaías 2:3. Muitos povos virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. De Sião, o Sião é Jerusalém, tá? Sião, sairá a Torá e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quem vai ensinar a Torá no reino messiânico? Yeshua. João 1,45. Filipe encontrou Natanael e ele disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na Torá, aquele de quem os profetas falaram, Yeshua de Nazaré, filho de Yosef. João 5,45, Yeshua falando: Não pense que eu vos acusarei diante do Pai. O vosso acusador é Moisés. Por que Moisés? Em quem depositaram a vossa esperança? Se tivessem acreditado em Moisés, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, visto que não creem no que ele escreveu, como creem no que eu digo? O que Yeshua está dizendo? Olha para Moisés e você vai olhar para mim. Olha os ensinamentos de Moisés que vocês vão entender os meus ensinamentos. Moisés falou sobre as minhas obras. É isso que ele está dizendo de uma forma muito clara. Vamos agora para o terceiro e último caso do apóstolo Paulo, tá? Romanos 14, 5, 6. Um faz diferença entre um dia e outro, enquanto o outro considera todos os dias iguais. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Quem guarda um dia especial o faz para o Senhor. Quem come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem se abstém para o Senhor e dá graças a Deus. O tema de Romanos 14 é alimentação, não é observância de dias. O grupo que é de fé fraca, tá, não se permite comer alimentos que são permitidos pela Torá, por acreditar que esses alimentos se contaminam pelo manuseio de gentios, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal também que fala sobre o Romanos 14, o fraco e o forte, tá? Eu analiso verso a verso desse capítulo. Paulo aqui está falando de dias de jejum. Tá? Aquele que se abstém para o Senhor, dá graças a Deus. Ele está falando sobre jejum. O que acontece com o jejum, gente? No judaísmo rabínico, tá? Existem todas essas datas que eu estou colocando aqui, todos os versos, as referências no Talmud e no Mishnah, estabelecendo vários dias de jejum para vários propósitos. A gente não sabe o que naquela época estava sendo discutido ou não, mas eram a respeito de dias que um achava que tinha que jejuar, outro dizia que não. Se você for para Zacarias 8:19, Zacarias está mencionando alguns dias de jejum que não são estabelecidos pela Torá, mas que eram praticados pelo povo, tá? Então, isso está disponível em Zacarias 8:19 e também em todas essas referências no Mishnah e no Talmud que eu estou colocando. A briga aqui é, tem gente que acha que o jejum em um dia é melhor do que o jejum no outro. Havia um julgamento em relação a isso. O apóstolo Paulo fala: cada um faz aquilo que a consciência manda, ditado pelo Espírito Santo. Quer dizer, o jejum no Yom Kippur é obrigatório? Certo. Fora isso, cada um faz aquilo que o Espírito Santo guia, não deve haver julgamento em relação ao dia que um jejua ou em relação ao dia que o outro jejua. Que todos façam isso com sinceridade para Deus, tá? São decretos rabínicos, não mandamentos de Deus. Paulo está se referindo a isso, tá? Eu vou trazer algumas declarações que Paulo faz sobre a Torá, da boca dele, tá? Olha só, Atos 21, 24. Tiago falando para Paulo, tá? Então todos saberão que não há verdade nesses rumores sobre você, mas que você também vive em obediência à Torá. Isso é Yaakov falando de Paulo, tá? Atos 21, 30 anos depois da ressurreição de Yeshua. Tiago está dizendo o que falam sobre você não é verdade, você cumpre a Torá. Atos 24, 14 e 15. Paulo falando: Eu adoro o Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está estabelecido na lei e escrito nos profetas. Como um bom fariseu, ele acreditava em todo o que é conhecido hoje como Antigo Testamento, no judaísmo é conhecido como Tanar. Ele crê na Torá, nos profetas e nos escritos. Atos 25, 8. Então Paulo fez sua defesa. Não cometi nenhum delito contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Se ele houvesse falado contra a Torá, ele teria cometido um delito muito grande, pois a Torá proíbe fazer isso. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a Torá pela fé?
que isso nunca aconteça. Ele está usando uma expressão em hebraico chamada Has v'shalom, tá? Que significa Deus nos livre. Essa expressão, Has v'shalom, é usada hoje em dia por judeus ortodoxos para quererem dizer alguma coisa, Deus nos livre disso. Ou seja, o apóstolo Paulo está sendo absolutamente enfático. A lei anula a fé? De jeito nenhum. Que Deus proíba esse tipo de interpretação. É o que ele está falando. Pelo contrário, estabelecemos a Torá. Romanos 7,12. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo jamais falou contra a Torá e nunca foi responsável por criar uma nova doutrina. Ele nunca foi responsável por ensinar pessoas a não cumprirem a Torá. Tudo o que ele falou foi a respeito de cumprir corretamente a lei. Não cumprir a lei para se tornar um judeu através da conversão ou para querer obter salvação através da Torá, mas a Torá como forma de santificação. A Torá foi dada para Israel após a saída do Egito através da fé. A Torá foi dada para um povo que já tinha sido salvo pela fé, entregue como uma forma de santificação, viver conforme os preceitos de Deus. Concluindo, Paulo jamais falou contra a Torá. Nunca foi responsável por criar uma nova doutrina, tá? Eu tenho vários vídeos aqui que falam sobre Paulo e eu sempre sou muito enfático em relação a isso. Ele é a pessoa mais mal interpretada de toda a Bíblia. Apesar de existir o termo cristianismo paulino, trata-se de um termo absolutamente errado e anacrônico, ou seja, fora de seu tempo. Por quê? O cristianismo foi uma doutrina criada por gentios que acreditavam que Yeshua havia abandonado a Torá e o judaísmo para trazer uma nova doutrina. Tá? Esta foi a criação do cristianismo. Isso aconteceu a partir da metade do século II, com o surgimento dos pais da igreja. Alguns deles são Justino, Tertuliano, Barnabé, Clemente, Inácio, Crisóstomo, tá? Crisóstomo, desculpa. Paulo continua sendo a pessoa mais mal interpretada de toda a Bíblia dentro do meio cristão. Toda a doutrina que diz que Yeshua abandonou a Torá e o judaísmo, toda a doutrina que diz que Paulo abandonou a Torá, foi criada pelos pais da igreja mais de 100 anos depois do último texto do Novo Testamento ser escrito, ok? Eu espero que você tenha se convencido mais uma vez da injustiça da qual o apóstolo Paulo Rav Shaul sofre, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor, compartilha com os seus amigos que frequentam a igreja. Eu tenho vários outros vídeos sobre Paulo aqui no meu canal, esclarecendo o que ele fala do ponto de vista judaico, ok? Obrigado por ter visto. Até a próxima. Shalom.